Boa noite, amigos que nos acompanham nas nossas quartas-feiras. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Nessa noite maravilhosa que Deus tem nos concedido, nós vamos refletir um pouco sobre a carta de Paulo em Coríntios, mensagem de Paulo à igreja em Corinto. Vamos abrir nossa Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 4, e o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 4, e assim diz as Sagradas Escrituras. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Querido Pai, fala a nós nessa noite através do teu servo, para a glória e honra do teu nome e edificação de nossas vidas espirituais. Abençoa todos quanto ouvirão a tua palavra, Senhor. Não importa o tempo, mas que a tua palavra possa penetrar no coração de cada pessoa, para que assim elas entendam a tua palavra, meditem nela e apliquem suas vidas. Possa haver transformação de vida, Pai. Te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve à igreja em Corinto, ensinando à igreja que a igreja de Jesus deve estar fundamentada ou centralizada a sua fé e doutrina em Cristo, para que essa igreja possa evangelizar outros pecadores. Então o que Paulo diz é o seguinte, que a igreja de Cristo, que ele mostra aqui em Coríntios, nesses versículos lidos, a igreja de Cristo, ela deve fundamentar a sua doutrina e a sua fé, deve estar centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Com qual objetivo? Paulo disse que a fé e os ensinamentos dessa igreja devem estar fundamentados em Cristo Jesus. Deve ter como alicerce a base Cristo Jesus. Ele diz, para que ela possa evangelizar o mundo, para que o mundo seja evangelizado. Se não tiver essa base, a base não for Cristo, então não haverá um evangelismo eficiente, não haverá um evangelismo ou uma evangelização de acordo com as Sagradas Escrituras. A igreja só pode fazer isso se a fé e a doutrina estiver fundamentada em Cristo Jesus. E Paulo diz que a igreja deve evitar que a sua doutrina seja baseada em ensino humano. Então o que ele está dizendo aqui do versículo de 1 a 4? Ele vai dizendo também que o ensinamento da igreja não deve estar baseado em ensino humano. Isso ele passa esse ensinamento para a igreja, dizendo à igreja em Corinto, irmãos, igreja do Senhor Jesus, quero dizer a vocês, irmãos, que o ensinamento, a doutrina, não deve estar baseada em ensinamentos humanos. Porque a doutrina da igreja, que nós vimos de início, ela está fundamentada em Cristo. Então, se está fundamentada em Cristo, se a base é Cristo, então ela não pode se fundamentar em ensinamentos humanos, porque o ensinamento humano é falível, vem do homem. E esse ensinamento que Paulo diz à igreja em Corinto, ele é um ensinamento que vem de Jesus Cristo. Cristo, ele é aquele que os profetas no Velho Testamento anunciaram. Cristo é o que João, ele anunciou. João foi o precursor de Cristo, e Cristo, ele diz que Ele é a verdade e a vida, Ele é a porta, Ele é o caminho que conduz ao céu. Então não pode estar baseado em ensinamentos humanos, e Pedro também diz que a palavra de Deus não veio de elucidação humana, mas sim inspirada por Deus. O apóstolo Paulo também ele ensina que a igreja deve evitar práticas pagãs, como a imoralidade, a desonestidade, a idolatria, a irreverência e a hipocrisia. Isso que Paulo diz, porque essas coisas são coisas de pessoas que não pertencem a Deus, não são crentes em Jesus Cristo. Então ele vai numerando algumas: imoralidade, é aquilo que não é moral, aquilo que não é correto,
aquilo que está fora do padrão bíblico. E a igreja deve evitar isso. A desonestidade. Cada crente deve olhar a desonestidade como um olhar de rejeição. Porque Cristo não aceita desonestidade. O corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, que é formada por cada membro, por cada crente, cada pessoa salva por Cristo Jesus, é um corpo que está baseado na justiça de Cristo. Por isso, você não deve aceitar a desonestidade e nem apoiar alguém desonesto. E Paulo também ele lembra a igreja como a idolatria, a irreverência e a hipocrisia. Idolatria não é só sempre lembrando que a idolatria não é somente o quadro da parede, lá de Maria, de José, tudo isso que fala, mas você pode ser um idólatra, deixar de servir a Deus, deixar de vir ao culto, deixar de fazer algo para Deus. Idolatria é tudo aquilo que se coloca entre você e Deus. Até o teu celular pode ser uma idolatria. Sabe, eu estava olhando um comentário de um jovem que ele deixou de ir para a igreja, ele não quis mais saber, porque ele vivia diretamente no celular. E a mãe dele chamou o pastor da igreja, um pastor amigo nosso, e ele foi lá conversar com ele. E ele disse, quando ele entrou na sala dele, ele disse assim, aquilo era o inferno, o segundo inferno aqui na terra, porque era um calor terrível. E aquele jovem passando o dia ali, então era uma idolatria, que o celular ficou entre ele e Deus, e por causa do jogo que ele levava direto, então ele deixou de servir a Deus. Idólatra, e Paulo diz, a hipocrisia, não seja hipócrita, não seja falso, porque a falsidade não pertence a Cristo. Tá? Então a igreja, assim como Israel, na antiga aliança, ela é fundamentada, edificada em Jesus, sua rocha, e deve depender dele, né, para viver aqui e eternamente. Então Israel era na antiga aliança, era edificado na rocha, e aquela rocha já era Cristo. Veja que quando Moisés ele bate naquela rocha, que Deus manda falar, e ele bateu na rocha, saiu água, aquela rocha falava de Cristo, era Cristo. Israel também estava fundamentado nessa rocha, e ele diz que a igreja também está fundamentada na nova aliança. A nossa rocha é Cristo, é Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas, o nosso Salvador, em quem a igreja está fundamentada, para ela viver aqui e eternamente. Nenhum dos apóstolos jamais disse que Pedro seria a rocha e o fundamento da igreja. Nenhum apóstolo Pedro disse isso, que ele seria a pedra fundamental dessa igreja. Nem Paulo, nem Tiago, nem Lucas, aliás, nem Mateus, nenhum dos apóstolos, nem João disse que Pedro era a pedra fundamental da igreja de Jesus Cristo. A igreja, ela vive eternamente. Então ela está vivendo aqui. Nesse período ela vive, mas ela vai viver eternamente com Cristo, que é a sua pedra fundamental. Aqui ela está passando uma temporada. Depois Deus vai trabalhar ainda com Israel. Deus vai fazer eles trabalhar com a nação israelita ainda, com os israelitas, os judeus, quando eles se converterem. Então veja bem, por isso a igreja deve perseverar na fé e na santidade. Por quê? Porque o crente é regenerado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, que venceu o diabo, o pecado e a morte. 1 Coríntios 15:16. Então a igreja, ela trabalha com isso, fundamentada a sua fé na santidade. Veja que Deus fala, a Bíblia está falando de santidade, Paulo fala de santidade. Santidade é o oposto do pecado. Santidade, ela faz parte do padrão divino. Antes do homem pecar, tinha apenas um padrão, que era o padrão de Deus, que Adão e Eva viviam. Mas depois que Adão pecou, apareceu outro padrão, que é o padrão do diabo, que é contrário totalmente à vontade de Deus. Então a igreja deve estar fundamentada a sua fé na santidade que agrada a Deus, porque o crente é uma pessoa regenerada, foi transformada, salva por Cristo Jesus. E essa mensagem Paulo passa para os coríntios, como é para a igreja também hoje, para todos nós. A santidade de vida é algo que nos separa de tudo aquilo que não agrada a Deus. É como uma fruta podre. Aquela fruta podre, se você não tira do meio das frutas boas, ela vai estragar as outras frutas. Então essas frutas ruins, significa que é as coisas que desagradam a Deus, que tira a nossa comunhão com Deus, que prejudica o nosso relacionamento com Deus, que desagrada, é tudo que desagrada a Deus. E as frutas boas representam
a santidade, as coisas que agradam a Deus, aquilo que nós fazemos, que Deus é glorificado. Então é uma vida para fazer a diferença, é uma vida que está dentro do padrão divino. E só tem dois padrões e você tem que escolher um para viver. Não pode viver os dois ao mesmo tempo. Ou é o padrão de Deus ou é o padrão de vida. Por isso, ou é o padrão do diabo. Então a Bíblia está falando aqui de santidade. Paulo diz à igreja que ela deve viver em santidade de vida. Porque você já foi regenerado. Regenerado por quem? Por Cristo. E você foi regenerado à imagem de Cristo. Porque Paulo diz que nós fomos regenerados à imagem de Cristo, porque nós nascemos dele. Você não nasceu de um homem. Aqui eu estou falando do sentido espiritual. Você nasceu de Cristo. Foi transformado, porque toda transformação quem fez na vida do homem é Cristo. Por isso o crente, ele deve estar cada dia mais ali convicto de que ele deve se parecer com Cristo. Então é essa regeneração. No dia que você se converteu, você nasceu para ser igual a Cristo, no sentido de se parecer com Ele e praticar as coisas que vive aqui. Por que Ele exige isso? Faz parte da santidade, do padrão de vida, para que o mundo veja a diferença que há entre o povo de Deus e entre os ímpios. Deus no passado exigiu sempre isso dos israelitas. Sempre Deus pedindo aos israelitas que vivessem uma vida diferente. Que os israelitas não imitassem as nações estrangeiras. E hoje é a mesma coisa, meu irmão. Se você não tiver consciência de que você é um crente em Jesus Cristo, que você segue esse Deus justo, santo, puro e verdadeiro, você não vai buscar a santidade de vida. Você não vai viver a vida que Deus quer. Foi o que Deus disse para Nicodemo. Nicodemo, se você não nascer de novo, tu não podes entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é a vontade de Deus, tudo é o que Deus quer, o padrão de Deus, são os princípios bíblicos aplicados na nossa vida, como nós temos que viver. Como nós temos que viver. E viver, a Bíblia diz assim, olha, é uma maneira santa que agrada a Deus. Por quê? Porque Ele venceu o diabo, o pecado e a morte. Então, em Cristo nós podemos vencer. Somos mais do que vencedores. Cristo venceu o diabo. Em Cristo, pelo poder de Cristo, vencemos também. Cristo venceu a morte. E pelo poder de Cristo também nós vamos vencer a morte. Nós vencemos a morte. Porque Paulo disse, se cremos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, assim também a Cristo Jesus. Esse mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, há de ressuscitar os corpos mortais daqueles que partiram para a eternidade com Cristo. Eles vão ressuscitar. É a primeira ressurreição. Então nós acreditamos nisso. Aqui Cristo venceu a morte porque Ele morreu e ressuscitou no primeiro dia da semana. No terceiro dia Cristo ressuscita, dando brado de vitória. Somente Ele pôde fazer isso. E Ele pôde dizer onde está a morte e a tua vitória. Mostrando para todos aqueles que o seguem, para todos aqueles que o amam, que estejam seguros, porque Ele não falhou. Ele venceu. Ele é vencedor. Que aliás, nesse mês de setembro, é o mês amarelo para evitar o suicídio. Que Paulo ele mostra que Cristo, como esse autor da vida, Cristo regenera, Ele transforma, Ele dá razão para viver. Cristo, Ele é a alegria, é a satisfação completa que o ser humano precisa. Lembre-se bem disso aqui. Cristo tem vida e te dá vida, vida em abundância. Cristo, Ele faz isso com você. Seja qual for o maior problema seu, mas se você olha e confia no Senhor, Ele pode resolver. A vida é um presente de Deus. E Deus tem nos dado essa vida maravilhosa. Lembre-se disso. Jesus, Ele está com você. Coloque Cristo como a base da tua vida. Se você ainda não é um crente, volta-se para Cristo. Reconheça o teu pecado, a tua vida, e recebe Ele como Salvador da tua vida. Você já é um crente, está longe dos caminhos do Senhor. Volta para Ele. Vem para Ele, faz a tua reconciliação. Confessa teu pecado a Jesus Cristo. E Ele perdoará. Você que está enfraquecido na fé, Ele pode fazer isso contigo, te fortalecer. Basta você reconhecer isso e deixar que Cristo dirija tua vida. Amém. Vamos orar. Pai, nós pedimos a tua ajuda, a tua graça e misericórdia para com todos que têm nos ouvido e aqueles que ainda hão de ouvir. Que o Senhor venha abençoá-los de maneira que entendam a tua palavra e possam vivê-la de acordo com a tua vontade. Salva aqueles que ainda não são salvos, fortalece os enfraquecidos na fé e traz aqueles que outrora te serviam, que não estão mais te servindo. Abençoa a tua igreja, o teu povo santo, que possa andar, Pai, em santidade de vida, para proclamar a Jesus Cristo como o único Salvador desse mundo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.